Pessoal, então vamos lá. Vamos falar aqui, né? Vamos exemplificar os tipos de dados que são alguns tipos de dados que podem ser armazenados em variáveis em Python, tá? Então vamos, primeiro caso, variável do tipo inteiro. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha uma variável chamada idade. Eu tenho aqui uma variável ponto flutuante chamada, por exemplo, estatura. Tem um caractere chamado, uma variável chamada saldacal ou saudação e uma variável do tipo lógico chamado aprovado, certo? Então em Python, como é que eu faço atribuição de valores a uma variável? Eu vou utilizar o operador igual, ou seja, coloque o valor 20 dentro da variável idade. Então a variável idade, que é um pequeno espaço em memória, neste momento ela vai estar armazenando o valor 20. Mas, por exemplo, nesse outro momento ela vai estar armazenando o valor 17, certo? Então, a variável estatura vai armazenar o valor 1.82. Então, eu, por exemplo, tenho 1,82 m. Então, não vou colocar 1,82. Em Python, 1.82, certo? Saudação. Olá. Tá? E aprovado igual a true. Então, veja o seguinte. Essa variável idade é do tipo inteiro. Ah, mas se eu fizesse assim, por exemplo, idade com I maiúsculo são duas variáveis diferentes. Essa daqui é uma e essa aqui é outra. Por quê? Porque Python ela é case sensitive. Então, essa letrinha aí, diferente dessa letra aí, faz com que essas duas variáveis sejam distintas, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, a variável idade, nesse momento tem o valor 20 e aqui tem o valor 17. Estatura 1.82, saudação olá e aprovado true. Vejam que o T é maiúsculo. Se eu colocar o T minúsculo, vejam que ele não reconhece, né? Aprovado. False, com F maiúsculo. Se eu colocar minúsculo, ele não reconhece, certo? Então vamos deixar aqui como sendo aprovado. Então, em Python, existe uma função chamada type. O que é que ela faz? Essa função type, ela recebe como argumento uma variável e vai dizer qual tipo de valor que está sendo armazenado naquela variável, certo? Então, eu vou colocar o seguinte, ó, idade, tá? Eu vou colocar assim, print type idade, ou seja, o print imprime alguma coisa, o que eu quero que ele imprima? O que essa função type vai responder, vai retornar para mim, certo? Então, eu vou mandar escrever também o tipo da variável estatura, o tipo da variável saudação e, por fim, o tipo da variável aprovado, certo? Então, eu vou executar aqui, olha só. Int corresponde à variável idade, float corresponde à variável estatura, str, string, né, corresponde à variável saudação e bool corresponde à variável aprovado, certo? Então, com essa função type a gente consegue identificar quais são os tipos de valores que são armazenados dentro de uma variável. Uma característica interessante do Python é o seguinte, é de em tempo de execução, você consegue mudar o tipo de dado que é armazenado em uma variável. Veja, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse print e trazer para cá, certo? Olha só, essa variável idade, ela começa aqui como armazenando o valor do tipo inteiro, não é isso mesmo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, aqui embaixo, em idade, eu vou colocar para ela armazenar o valor, por exemplo, 20.5. Então a pessoa tem lá 20 anos e 6 meses de idade. Normalmente não se fala isso, né? A gente fala os meses quando é um bebezinho, né? Com menos de 1 ano de idade. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar o print do tipo dessa variável aqui, certo? Então aqui ele vai dizer que ela é do tipo inteiro e aqui ele vai dizer que ela é do tipo ponto flutuante. Querem ver? Olha só. Vou fazer o seguinte, né? Já que eu não quero mais avaliar isso aqui, eu vou selecionar isso aqui e vou comentar. Comment out region. Tudo comentado aqui, certo? Então vamos rodar aqui para a gente ver o resultado. Olha só, no primeiro print ele retornou que a variável é do tipo inteira, de fato, né, eu coloquei o valor 20 para ela, e na sequência eu coloquei 20.5. Então, quando eu mandei escrever, ele disse que é do tipo float. Se de repente eu colocasse isso assim,
Outra coisa aqui, por exemplo, idade igual a, olha só, vou colocar aqui 20 entre aspa dupla. Qualquer coisa dentro de aspa dupla é uma string. E na sequência eu vou pedir para ele escrever o tipo de dado que está lá. Então olha só, ele escreveu inteiro, ponto flutuante e string. E agora eu vou fazer o seguinte, na idade eu vou colocar o valor false e vou pedir para ele escrever o tipo. Então, ó, do tipo booleano. Perceba que a variável idade, ao longo da execução do programa, ela foi mudando de tipo, sem problema algum, certo? Então, isso eu posso dizer que em tempo de execução, o Python consegue mudar o tipo do valor que é armazenado dentro de uma variável. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um like e continua com a gente aí no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.